bem-vindo, uma alegria estar aqui. Você pode se sentar, pegue a sua Bíblia. Você que está em casa, da mesma forma, eu creio que você já esteja com a sua Bíblia aí. Você entra para o seu quarto, se você puder, se prepara, porque Deus vai falar conosco. Nós viemos aqui para ouvi-lo. Você veio aqui para ouvir Deus falar com você? Você veio aqui para receber um toque sobrenatural do Espírito Santo de Deus? É isso que você está precisando? Então, não se disperse. Se conecte aí com Ele, se conecte aí com a palavra, porque é desejo dEle encher o nosso coração e revelar a nós a sua vontade. Amém? Deus valoriza relacionamentos, irmãs. Nosso tema hoje é orando pelo relacionamento dos nossos filhos. E Deus valoriza relacionamentos. Ele nos criou para que nós nos relacionemos com Ele. Ele nos criou, o Criador, Ele fez o homem e a mulher, e Ele estabeleceu, após criar Adão e Eva, Ele estabeleceu ali o primeiro relacionamento humano. Adão só tinha relacionamento com a natureza e com as criaturas, né, com os animais. Mas quando Deus cria a mulher, Deus estabelece ali o primeiro relacionamento humano. Este relato está em Gênesis capítulo 2, verso 18, se você quiser acompanhar. Gênesis capítulo 2, verso 18, registra o Senhor dizendo assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Então nós não fomos criados para vivermos isolados, vivermos separados um dos outros. Não é esse o plano de Deus. O próprio Deus já disse que não é bom que vivamos sós. Não fomos feitos para viver cada um numa ilha. Esse não é o propósito de Deus. Precisamos nos relacionar com as pessoas, apesar das dificuldades que essa convivência possa trazer. Conviver com pessoas traz dificuldades ou não traz dificuldades. Nos seus relacionamentos, de vez em quando você precisa trabalhar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais, porque senão as coisas entram em choque. O padrão de Jesus para os relacionamentos interpessoais, ele é bastante elevado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versos 36 e 40. Quando Jesus fala de relacionamentos, ele coloca como base o amor. Então, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha o amor na resposta de Jesus. Olha, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 5, volta um pouquinho a sua Bíblia. Versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Olha que nível alto que o Senhor coloca os nossos relacionamentos. Quando lemos esse versículo, ele deixa bem claro: quando você vier ao altar para me oferecer a sua oferta de adoração, de louvor, vier me buscar, e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, não é você ter algo contra o irmão, é lembrar-se que o teu irmão tem algo contra você, antes de vir a mim,
conserte com o teu irmão. Depois, volte e o nosso relacionamento estará sem impedimentos. Ao meditarmos nesse versículo, me veio algo ao coração. O meu relacionamento, a qualidade do relacionamento que eu tenho aqui na horizontal, o relacionamento que eu tenho com os meus irmãos, o relacionamento que eu tenho na família, a qualidade desse relacionamento afetará diretamente a qualidade e o nível de relacionamento que eu terei com Deus o Pai. Por que que o Senhor faz isso? Ele coloca este princípio, porque nós fomos ungidas e escolhidas para andarmos em amor. E 1 Coríntios 13 fala o que é o amor, que tudo suporta, tudo sofre, não inveja, não procura o próprio interesse. Então, é um nível alto, o Senhor leva em consideração, Ele leva a sério essa questão de relacionamentos. Amém? Tudo certo? Veja como o Senhor é maravilhoso. Ele coloca nesse nível alto, Ele exige que nós, esse nível de entrega da nossa parte, mas Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. O Senhor nos ama de uma maneira tão profunda, tão inteira, tão intensa, que Ele desceu da sua glória, veio até nós, assumiu um corpo humano para que com isso Ele Ele pudesse se relacionar conosco. Ele veio através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, revelando o Pai, nos ensinou a chamar o Deus Criador de todas as coisas, o grande, onipotente, como meu Pai. O Senhor se relaciona conosco de uma maneira inteira. Ele se revela como nosso Pai. E para isso Ele perdoa o nosso pecado. Ele não desiste de nós. Ele é fiel. Ele é leal. Ele nos anima. Ele nos encoraja. E Ele está preparando na eternidade uma morada para que nós fiquemos eternamente juntos, sem barreira de separação. Amém? Desde que o pecado entrou no mundo, tanto o relacionamento com Deus quanto o relacionamento com as pessoas passou a ser um desafio. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 10, já mostra que Adão e Eva fugiram do encontro com Deus. Eles tiveram medo de se apresentar na presença do Senhor que os visitava todos os dias. O verso 12 registra já o primeiro conflito. Depois que entrou o pecado, já aconteceu o primeiro conflito no primeiro relacionamento humano. Adão já acusou Deus, foi a mulher que me deste, já acusou Eva, a Eva acusou a serpente, e enfim, já se tornou uma situação difícil ali. Desde então a história se repete, pois constantemente nós fugimos da vida de intimidade com Deus. Constantemente nós temos dificuldade em estabelecer uma vida consistente de oração e de leitura da palavra. Eu gostaria que você anotasse um conselho sábio. Quem gosta de fazer as suas anotações para meditar depois, busque um relacionamento íntimo com Deus e você corrigirá o seu relacionamento com as pessoas. Busque um relacionamento íntimo. Se lá em casa está tudo conturbado, de repente você é uma mulher que está em conflito com o seu marido, depois de ter conflito com o marido, passou a ter conflito com a sogra, aí tem conflito com a sogra, tem conflito com os filhos, e talvez você me diga, irmã, não tem mais jeito, eu não dou mais conta, eu não suporto mais conviver com essas pessoas, a minha vontade é de sumir. Não queira consertar o relacionamento com ninguém, para tudo. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho diante do Senhor,
e fala: Pai, eu me volto para ti. Ajuda-me, ensina-me, me ensina a amar e a perdoar como o Senhor ama e como o Senhor perdoa. Me ajuda a ver aquilo que eu não estou vendo. Me encha da tua presença, me encha do teu espírito. Perdoa os meus pecados. Me perdoa onde eu estou errando também, falhando, Pai. Porque está todo mundo dizendo que eu que sou errada. Eu estou certa. Mas está todo mundo errado. Todo mundo está dizendo que eu estou errada. Senhor, me mostra. Porque pode ser que eu também esteja errada. Nós mulheres somos assim, filhas de Eva. E lá o Senhor vai te dar sabedoria para que você consiga colocar em ordem os relacionamentos que estão abalados. Sabe onde o problema vai aumentando? Porque eu tento consertar com o marido, aí fica pior, aí o filho entra no meio, aí a sogra já para de falar com você, aí o cunhado fica sabendo, a fofoca corre na família, fica uma confusão. Não tente consertar com pessoas antes de consertar com Deus. Alinha com Deus, aí Ele vai na tua frente. Amém? Sou eu que estou empolgada com essa verdade? Alinhe com o Senhor. Aí Ele vai botar o diabo para correr. Se tem ação do inimigo no meio desse relacionamento quebrado, o Senhor vai pôr para fora. Quando você louvar, Ele vai manifestar a presença dEle dentro do seu lar. O ambiente vai mudar, a atmosfera vai ficar agradável. As pessoas, quando chegarem, vão sentir a presença de Deus. Você vai ficar mais bonita, mais agradável, mais sorridente. Você vai estar pronta para recomeçar esses relacionamentos. Amém? Então, primeiro, acerte com Deus. Relacionamento íntimo com Deus me capacita a estabelecer um relacionamento equilibrado com as pessoas. Amém? Primeiro, Deus. Para se relacionar com Ele, eu preciso aprender a me relacionar com a Sua palavra. Muitas vezes nós temos medo de fazer o que a palavra manda. Muitas vezes nós temos medo de obedecer. Irmã, um relacionamento superficial com a palavra é igual relacionamento superficial com Deus. O quanto você tem se alimentado da palavra? Que nota você daria para a sua entrega e seu empenho de relacionamento com a palavra? Esse será o nível de relacionamento que você tem com Deus. Essa será a sua nota. Você tem bebido da palavra, tem se alimentado da palavra, prepare-se, porque você conhecerá muito mais a Deus e muito mais Ele vai se manifestar na sua vida. Amém? De fato, a vida não é fácil. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que no mundo nós teríamos aflições. Verdade é que desde a primeira infância, o inimigo trabalhou para tentar destruir em nós a nossa capacidade de nos relacionarmos. Muitas pessoas, as dores mais profundas, as experiências mais amargas que elas viveram, foi no seio da família, quando ainda eram crianças. É lá que o inimigo investe pesado, porque se já na infância ele conseguir ferir a alma dessa criança, ela vai crescer, e se ela não tiver realmente um encontro transformador com Cristo, ela terá relacionamentos disformes durante a vida toda. O Satanás, ele fere a alma humana com traumas, com dores emocionais, com rejeição, desprezo, abandono e agressões as mais diversas, para que assim a pessoa não consiga se relacionar com ninguém, nem com ela mesma. Nem com ela mesma. Quantas pessoas, ou talvez quantas vezes você ouviu dos seus pais dizendo: você não vai servir para nada mesmo. Eita, menina burra, ou menina feia. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes, por falta de sabedoria, os pais liberaram palavras baseadas na emoção deles, e aí o inimigo pegou essas palavras e cravou fundo, lá no íntimo do seu coração.
com o intuito de fazer com que você seja uma mulher que não vai conseguir se relacionar bem com ninguém. Há pessoas que na juventude se envolveram com amizades ruins, com pessoas ruins, e até hoje, e na juventude se envolveram em situações difíceis, e até hoje carregam as consequências de erros cometidos lá na juventude. Da mesma forma, o inimigo tenta destruir, ele luta contra os nossos filhos com o intuito de ferir o coração dos nossos filhos. Da mesma forma, ele quer impedir que os nossos filhos sejam capazes de estabelecer relacionamentos saudáveis, profundos com as pessoas, e especialmente Satanás quer impedir que os nossos filhos tenham um relacionamento com Deus. É nesse ponto que está a nossa guerra. Como que está a nossa guerra? Vigiando aquilo que a gente fala. Às vezes eu tenho que voltar e falar, filha, peraí, deixa eu ver se você entendeu direito o que eu estou querendo falar. Porque às vezes a gente fala de uma forma torta, e se a gente não tomar cuidado, o inimigo pega aquela palavra, crava no coração dos nossos filhos. Nós precisamos sempre estar de olho. O filho mudou o comportamento. Começou a ficar frio com você, não quer vir mais para a mesa para se alimentar, não quer mais dar o beijo, dar o abraço. O filho já começa a se isolar. Muitos pais, por comodismo, começam a dizer assim, é adolescente, é assim mesmo. Não é porque é adolescente que ele não quer amor, ele quer amor sim. Às vezes o inimigo já está trabalhando silenciosamente, afastando a família, desintegrando os relacionamentos familiares, e nós não estamos percebendo como estão as coisas lá em casa. Aqui é lugar de nós refletirmos. Será que Deus já está chamando a sua atenção? Olha lá, olha, porque se você orar, o Senhor vai te mostrar, Deus vai abrir a sua visão. Deus vai abrir a sua visão. E hoje, ao final, nós vamos guerrear impedindo e dando uma ordem para que essa ação maligna, se estiver entrando na nossa casa, para que dê fora. Porque os nossos filhos estabelecerão relacionamentos saudáveis sim, estabelecerão um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com Deus, serão homens saudáveis, serão mulheres saudáveis. Nós vamos orar para que eles se casem, para que eles constituam família, para que eles sejam pais, para que eles sejam pessoas equilibradas. Nós estamos aqui para isso. Eu vim aqui para isso. Você veio aqui para isso? Se você veio, vai guardando no coração essa palavra. Esse é o nosso propósito nessa tarde. Proteger, guardar, selar o coração e a mente dos nossos filhos com oração. E nós vamos pedir para que somente o Espírito de Deus tenha acesso ao coração deles. Amém? O inimigo não está preocupado em roubar o seu dinheiro, irmã. Pode ficar rica à vontade, ser linda, maravilhosa. Não, ele não está preocupado com isso. O inimigo está interessado em roubar o seu relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, muitas vezes ela trabalha em favor do inimigo. Vocês entenderam? Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, muitas vezes, ela mesma fere os outros. Não precisa nem o inimigo ferir. Então, cuidado. O inimigo não está preocupado em roubar o seu dinheiro. Ele está preocupado em roubar o seu tempo. Para que você não tenha tempo de buscar a Deus, de ler a sua palavra. Ele não quer que você se relacione com as pessoas. O inimigo quer que você viva sozinha, isolada. E especialmente o inimigo está interessado em quebrar, em arrasar o seu relacionamento com as pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família. Todas nós já tivemos e continuaremos a ter problemas de relacionamento.
Isso é inevitável. É necessário pedir a Deus sabedoria para se relacionar. Esse é um assunto, irmãs, de suma importância. Quantas famílias estão destruídas por falta de sabedoria? Por falta de discernimento? Por falta de um pouquinho mais de tolerância? Ninguém mais quer tolerar ninguém. Ninguém mais. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem tolerantes, a serem amorosos, a serem perdoadores. Precisamos ensinar, falar, filho, não é assim que se fala com o seu irmão, você não pode ferir o seu irmão. Olha, o seu pai te deu uma bronca, seu pai estava nervoso, perdoa o seu pai. Porque se eles se desenvolverem aprendendo a perdoar, o coração deles estará guardado. Uma pessoa perdoadora, ela tem facilidade para se relacionar. Então vamos ensinar os nossos filhos desde bebezinhos, desde pequenos, a se relacionarem. A sabedoria os ajudará na escolha das alianças que eles farão durante a vida. Estabelecer uma aliança é um assunto muito sério e profundo. O que é uma aliança? Talvez você pergunte para mim, o que é uma aliança? Uma aliança é tudo aquilo que vai te obrigar a conviver com uma pessoa. Entendeu? Tudo certo? Por exemplo, casamento, namoro, sociedade profissional, amizades. Ou seja, durante a vida, nós estabelecemos diversos, vamos chamar, contratos com pessoas. Às vezes, contratos práticos na nossa vida profissional, mas às vezes nós estabelecemos também contratos emocionais. Muitas vezes você se envolve com uma pessoa que você não deveria ter se envolvido. Contrato emocional, às vezes você fica presa a uma pessoa com a qual você não deveria ter se envolvido. E para desfazer esses contratos é muito difícil. Esses contratos nos obrigam à convivência e às vezes conviver por uma vida inteira com aquela pessoa. Estou certa? A quebra de uma aliança é uma das maiores dores que uma pessoa pode enfrentar. A maior dor. Não sei se você já foi traída. Gente, mas passar por uma traição é doloroso demais. É amargo demais. O que é a traição? Somente uma pessoa íntima pode te trair. Somente uma pessoa íntima. Os de fora podem te desapontar, pode te decepcionar, mas te trair mesmo é aquele que comia no mesmo prato com você. É aquele que está junto. Quem já passou por essa dor, sabe o trabalho que você teve para conseguir perdoar. Uma vez eu tive que aconselhar uma irmã, ela falou tanto do problema, e o problema era tão grande, eu falei, irmã, vamos fazer o seguinte, você vai perdoar em fatias. E foi tão engraçado que ela olhou para mim e começou a rir. Era um momento de choro. Eu acho que eu lembrei daquele ditado, né? Coma o elefante em bifes. E eu falei para a irmã, todo dia você vai perdoando um pouquinho. Então você vai anotar, ali o Espírito Santo me socorreu, no meu conselho meio atrapalhado. Você vai anotar tudo que você lembra sobre esse assunto. E todo dia você vai orar sobre um assunto. Senhor, o dia que Ele me falou isso, por obediência à Tua palavra, eu perdoo. Senhor, então cicatriza isso no meu coração. Aí depois vai o outro item. Eu falei, então vai devagar. Porque se for para você perdoar tudo, você não vai dar conta. Então vai um passo de cada vez. Então, por quê? Porque a traição foi grande demais. A dor foi profunda demais. Ela estabeleceu uma aliança que não deveria. Foi em desobediência aos pais. Não é que ela estabeleceu essa aliança e sofreu uma consequência muito dolorosa. Clame a Deus, pedindo que Deus dê sabedoria aos seus filhos na escolha dos relacionamentos deles. Que eles tenham sabedoria antes de fazer uma aliança. Nós precisamos orar, falar, Deus, por misericórdia, socorre. Talvez seus filhos ainda sejam pequenos,
mas comece a orar já desde já. Nunca será cedo demais para orar sobre relacionamento dos seus filhos, para cobrir esse importantíssimo assunto com oração. O casamento é a decisão mais importante da vida dos nossos filhos. Nós devemos orar durante toda a vida deles, pelo casamento deles, para que eles se casem e depois que se casarem, para que continuem casados e bem casados. Não uma vida de aparência, estou falando um casamento segundo Deus, aquele abençoado, que eu creio que é o que você tem com o seu esposo em casa. Se não for aquele casamento abençoado, você está no lugar certo, porque sabia que Deus conserta casamento? Conserta, converse com o Senhor, e o Senhor vai te ajudar a colocar em ordem também a sua aliança conjugal, amém? Irmãs, nós oraremos ao final também por algo importantíssimo. Nós oraremos resistindo e proibindo a ação do espírito de divórcio na vida dos nossos filhos. Tanto divórcio com o cônjuge, quanto divórcio com a família. Nós vemos agora tantos jovens que querem morar em qualquer lugar, menos ficar com a família. Quebrando relacionamentos, quebrando alianças. Houve um dia das mães que eu chorei com uma mamãe, que ela falou assim, meu filho, é como se eu não existisse mais. Antes dele namorar, nós nos relacionávamos bem. Mas agora, irmã, dia das mães, ele me mandou um parabéns, mãe, pelo WhatsApp. E ela estava com o coração quebrado. Gente, isso não vem de Deus. Não vem de Deus, nós temos que orar para que os nossos filhos não sejam influenciados a tal ponto pelo mundo. É uma fase agora, uma época de relacionamentos superficiais, sem vínculo do íntimo do coração. Nós não podemos admitir isso, nós vamos cuidar desse assunto no final em oração. Uma decisão errada pode trazer dor e sofrimento para todos os envolvidos. Ore também para que eles não vivam trocando de namoro. A juventude atual está se tornando viciada num espírito de sedução. Então, estabelecem relacionamentos pelo prazer da sedução. Uma parte pelo prazer de ser seduzido e o outro pelo prazer de seduzir. Aí estabelece a paixão. Quando acaba a paixão, muda de companheiro. E quantos acham que porque a paixão diminuiu um pouquinho, não ama mais? E traem, e mudam de parceiros, e mudam de companheiros. Em nome de Jesus, nossos filhos não serão assim, em nome de Jesus. Serão fiéis, não terão medo de estabelecer um relacionamento profundo. Nós vamos orar a respeito disso. Ensine-lhes o que a palavra de Deus diz sobre pureza sexual. Irmã, hoje eu conversei com uma pessoa e rapidamente ela teve um conflito com o companheiro, porque o companheiro, na hora de falar com ela, falou o nome da ex-mulher. E ela estava arrasada. Eu falei assim, você está vendo? Porque eu sempre falo para você que o plano de Deus é que nos relacionemos com um só. Esse é o plano de Deus. Que nos relacionemos com uma. Eu falei, se você tivesse tido um marido só, você não correria o risco de trocar o nome do marido atual, porque ela também já passou pela experiência. E ele da mesma forma. Falei, então fora do plano de Deus, essas coisas acontecem. O que sobra para você é, perdoa. Foi uma falha, você sabe que a ex-mulher faz parte dessa história aí, você se ajeita, perdoa. Não fique sonhando o ideal. Por quê? Porque o ideal já passou. Então, quando os nossos filhos ainda não começaram a namorar, ainda não se casaram, vamos ensinar que se guardem para ter relacionamento sexual no casamento. É o plano de Deus. O rapaz se guardar sexualmente? Sim, deve se guardar sexualmente. A moça deve se guardar sexualmente? Sim. Por quê? Porque Deus quer
que o relacionamento do casamento seja profundo, seja autêntico, seja transparente, seja limpo, assim como é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. É esse nível de relacionamento que Deus quer. Então, nossa responsabilidade quando aconselhamos os nossos filhos, filho, filha, cuidado, não fica trocando de parceiro, não se precipite. Nós precisamos ensinar, irmãs, nós precisamos ensinar. Ore para que escolha um cônjuge que tema a Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim, olha, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Isaac e Rebeca são personagens bem conhecidos do Antigo Testamento, né? Eles experimentaram uma dor muito grande por causa da escolha de Esaú. Olha o que Rebeca fala para o seu marido. Esaú se casou com uma mulher com uma fé diferente, de uma cultura diferente. Então, Rebeca falou para o seu marido que ela estava cansada da vida. E que se Jacó é irmão de Esaú, e que se Jacó fizesse o mesmo, se casasse com uma mulher de uma outra cultura, que ela não veria mais sentido em viver. Olha o problema que pode vir para a família quando há um casamento errado. Olha, como nós, quem ainda tem os filhos solteiros, tem uma grande oportunidade de orar para que Deus apresente para o seu filho uma moça digna, uma moça que ama a Deus, uma moça correta, uma moça de caráter íntegro, uma moça que ame, sabe, que tenha capacidade de amar o outro, que não seja egoísta, só ela, só ela, só ela. Se você tem uma filha para se casar, irmã, ore pedindo a Deus um homem de Deus. É nosso papel, é nosso papel. Ore para que esse cônjuge tenha um caráter excelente. Mas cuidado para não ser você que vai escolher o cônjuge do seu filho. Porque muitas mães, eu acho que se pudesse, escolheria. Estou vendo mãe fazer assim, se eu pudesse, eu que escolheria. Olha aqui que Deus diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém, quem vê o coração? O Senhor vê o coração. Então, nós mulheres sábias, mães sábias, que governamos a nossa casa, que influenciamos a nossa família, a gente já vai no lugar certo. Senhor, o filho, coloca o nome do filho, está aí de namoro com... O Senhor conhece o coração. Então, mostre para o meu filho a verdade a respeito dessa moça. A verdade. Eu sou casada há 23 anos e a minha sogra era da Igreja Assembleia de Deus. Frequentadora assídua daqueles círculos de oração, que passa toda terça-feira na oração e jejum. E a primeira vez que eu fui na casa dele foi tão interessante que ela pediu a minha foto. Eu achei estranho e fiquei desesperada. Falei, gente, a primeira vez que eu conheci, que eu falei com a mulher, pediu minha foto. E fiquei preocupada porque queria fazer uma foto bonita. Porque eu falei, eu não vou falar não. E vou mandar a foto. Eu preciso arrumar uma foto bonita, pedir ajuda para uma pessoa, me arrumar, tal, para fazer a foto, para dar essa foto para ela. Depois de muito tempo, né? E eu, volta e meia, eu vi a minha foto dentro da Bíblia dela. Aí um dia ela me falou, enfim, ela falou assim, você não sabe, mas quando eu te vi pela primeira vez, por que eu pedi a tua foto? Primeiro, para eu não esquecer de orar por você. E Deus, através de uma profetisa,
me disse já exatamente como você seria e como Deus estava nessa situação. Enfim, meu marido me pediu em casamento com 1 mês de namoro e 1 ano depois nós estávamos casados há 23 anos. Então eu sou resultado também da oração da minha sogra, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu já fui aceita na família, as portas foram abertas. Por quê? Porque ela orou primeiro. Ao invés de ficar com aquela dificuldade, com ciúmes dos filhos, ela foi orar. Senhor, quem é essa moça? Quem é essa moça? Amém? Não se esqueça de orar para que seus filhos, aqueles que são casados, irmãs, para que eles se relacionem bem com os cunhados, com a sogra e com o sogro. Quando há um problema nesse relacionamento, entra muita infelicidade no meio do casal. É muito difícil. Então, se a sua filha tem problema com a sogra, aconselhe a sua filha. Aconselhe a sua filha. Mostra para ela o livro de Ruth. Se o seu filho tem dificuldade com a sogra ou com o sogro, oriente. Não pode, o diabo trabalha muito nessa área. O inimigo trabalha demais. E acima de tudo, peça a Deus para que você seja uma boa sogra. Para que Deus te dê equilíbrio. Amém! Glória a Deus! Receba essa unção de Deus, em nome de Jesus. Para que você seja sábia na hora de falar. Às vezes a sogra está certa, às vezes a sogra está vendo a situação. O problema é que ela fala quando não foi perguntada. Então, uma sogra sábia vai orar pedindo a Deus uma oportunidade. E essa oportunidade virá. Quando a pessoa pedir a sua opinião, é sinal que ela está pronta para te ouvir. Amém? Amém, sogras? Posso ouvir amém aí? Glória a Deus. Então, Deus me dá sabedoria para ficar quieta quando eu estou vendo uma situação. E me dê a oportunidade para falar segundo a tua direção. Irmã, se o seu filho é casado com uma mulher não crente, ou o contrário, seu genro não é crente, hoje nós cantamos lindamente, usa-me, Senhor, pede para Deus te usar. Fala, Senhor, eu quero que essa nora veja o Senhor em mim. Eu quero que esse genro veja o Senhor em mim. Revela-te a ele através de mim. E se deixa ser usada. E vai lá, faz cafezinho, e faz bolinho, e dá amor para esse genro, para essa nora. Não vai na casa deles quando não for convidada. Fica na sua. Não vai aparecer lá de surpresa, não faz isso. Nós precisamos ser sábias. Precisamos. Agindo assim, a gente vai trazer as pessoas para perto. Quando eles vierem, eles estarão com saudades. Nós precisamos desse equilíbrio que vem do céu. Só Deus dá essa sabedoria. Amém? Quando eu falei que nós vamos orar já, viu, Márcia e Lene? Quando eu falei que nós vamos resistir com toda a nossa fé à ação do espírito do divórcio, foi porque nessa quarentena, irmãs, as procuras por advogados de família na área para cuidar desse assunto, o assunto de divórcio, aumentou 177%. Não é que foi o dobro, foi quase 200 vezes mais. Então, quando eu disse que o inimigo está trabalhando para destruir relacionamentos, eu estou mostrando isso para você com números. Então, se você não tem orado sobre isso, abre o olho, fique alerta, vamos já começar a orar. E você, como é que você está no seu casamento? Quem é casada? Está tudo bem? Ou pensamentos desse tipo estão chegando no seu coraçãozinho, na sua mente? Se isso está acontecendo, nós vamos orar e pedir a Deus que te traga lucidez, para que você não se precipite e não tome uma decisão pela qual depois você pode vir a chorar a vida inteira.
Amém? Eu vi um silêncio. Segundo a revista Pais e Filhos, houve um aumento de 9.900% de pesquisas no Google sobre divorciar-se. Eu estou falando do Brasil. 9.900% pessoas perguntando lá, como fazer divórcio no cartório, por exemplo. Quanto custa os honorários de um advogado para fazer divórcio? As pessoas estão preparando para terminar 2020 fazendo aquilo que Deus disse para não fazer. Como é que está seu coraçãozinho aí? Está tudo bem? É urgente que nos posicionemos contra esse espírito, pois Deus odeia o divórcio. Nós não podemos admitir que esse seja um assunto comum dentro das nossas casas, que seja um assunto comum dentro da nossa igreja. Nós precisamos orar a respeito disso. Nós precisamos clamar. Por quê? Porque Deus é por nós. Porque o Senhor diz na sua palavra, pode vir, Lene e Márcia, porque a palavra do Senhor diz que se nós clamarmos, Ele ouvirá. Amém. A palavra do Senhor diz que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Amém. Irmãs, às vezes nós ficamos tão envolvidas com os nossos problemas e nós não vamos ao Senhor. Eu sempre falo uma frase que talvez seja uma frase forte, mas ela é verdadeira, Márcia. E irmãs, amigas, chorar não vai mudar a sua situação, mas orar pode transformar tudo. A oração faz toda a diferença. Coloque-se em pé, irmã. A oração faz toda a diferença. E iluminar a nossa mente com a palavra de Deus que revela um Deus que guerreia por nós, que luta as nossas batalhas. Revela um Deus que é um Deus de gerações. O nosso Deus ama a nossa descendência por nossa causa, Márcia, por sua causa, irmã. Você ama a Deus, tem um relacionamento com Ele, Ele ama os seus filhos. Quando Deus apareceu para Isaac, Ele disse assim: eu sou o Deus do teu pai. Olha que lindo. E o Senhor guardou Isaac, livrou Isaac da morte, prosperou Isaac, enriqueceu, porque ele amava Abraão. E o Senhor nos ama hoje porque Ele prometeu amar Abraão. E Ele disse: Abraão, aonde tiver um filho seu, eu abençoarei, eu prosperarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos benditas do Senhor, irmã. Nós somos, mesmo que seu filho, você olhando e fale: Deus, não tem mais o que fazer por esse filho, mas dobra o joelho e fala: Senhor, por minha causa, porque eu te amo, porque eu sou tua, Senhor, abençoa o meu filho, abençoa, liberta, cura, salva, transforma, Senhor, por minha causa. Então, Senhor, se Ele não te ama, se Ele não te conhece, se Ele não te quer, mas eu te amo, eu te conheço, eu te quero, o Senhor é tudo para mim, então por amor a mim, abençoa a minha descendência. Nós precisamos nos alinhar, irmãs, com essa verdade. Amém? Lene, nós vamos orar, nós vamos nos unir agora e vamos clamar a Deus. Pode assumir a palavra, amor. Vamos orar, querida. Feche seus olhos. Você que está na sua casa, Oh Deus, se você tiver a oportunidade, se ajoelhe. E nós vamos clamar ao Senhor pela nossa casa. Sim, Jesus. Senhor Jesus, nós chamamos, tua Pai, presença. com Com todo o clamor, nosso Pai. coração. Sim, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa casa, Amém, o Deus Deus dos da nossos nossa filhos. casa. Pai, Amém. nós cremos na Tua palavra, Aleluia. que o Senhor se entregou o Seu Amém. Filho por nós, É verdade. por amor de nós. Por isso, meu Deus, nós estamos verdade, aqui, Senhor. diante do Senhor. Sim, Senhor. Queremos clamar ao Senhor pela nossa casa. Sim, Jesus. Oh Deus, entra, meu Deus Deus, de na nossa misericórdia, casa, entra na nossa no nosso família, lar, Senhor. Jesus. Pai, onde há Aleluia. dificuldade, onde, ó Deus. Pai, ainda não chegou o conserto, Pai, Deus. tem misericórdia
misericórdia de nós. Se nós somos a causa, Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria, meu Deus, para agir com o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso sogro, sogra, com toda a nossa família, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, cerca os nossos filhos com a tua mão poderosa, Senhor. Senhor, já prepara, Senhor, aquele que vai casar com os nossos filhos. Ó Pai, a esposa, o esposo para os nossos filhos, Senhor. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra, que o Senhor tem o melhor para nós, para nossa casa, para nossa família. Nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor. Senhor, sonda o coração deles, sonda o coração daqueles que se aproximam deles, que sejam tementes ao Senhor, que tenham um coração, meu Deus, reto, puro diante da Tua presença, Senhor. Afasta aquilo que não vem de Ti, amizades más, Pai, que vão prejudicar os nossos filhos, Pai, mas que eles construam, meu Deus, relacionamentos sadios, ó Pai, na Tua presença, amigos, que eles tenham amigos fiéis, ó Pai, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, afasta, Senhor, em nome de Jesus, o divórcio da nossa casa, dos nossos filhos, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos, ó Pai, que os nossos filhos sejam firmes, ó Pai, maridos e esposas de um só cônjuge, Pai. Nós, ó Pai, colocamos eles no Teu altar. Pai, opera os Teus milagres, sonda os corações dos nossos filhos, sonda os nossos corações, se há em nós, ó Pai, algum pensamento mau, ó Deus, nos perdoa e nos coloca no caminho reto diante do Senhor. Nós repreendemos, ó Pai, toda ação do diabo sobre a nossa família e nós declaramos, ó Pai, que a nossa casa é do Senhor. Nós, ó Pai, declaramos que o Senhor, só o Senhor tem liberdade para agir na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, sobre os nossos relacionamentos com a nossa família. O Senhor tem liberdade. Pai, em nome de Jesus, nós cancelamos, ó Pai, toda ação do diabo e nós colocamos o Senhor como o Senhor e Rei da nossa casa, Pai. O Senhor é aquele que tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação. Por isso, ó Pai, nós colocamos os nossos filhos no Teu altar. Muda, Senhor, o coração daqueles que ainda não Te temem, Senhor. Muda a mente, ó Pai, daqueles que ainda estão longe do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, ó Pai, a nossa casa, os nossos filhos no Teu altar. Por amor de nós, Pai, haja na vida dos nossos filhos, Pai, porque nós Te amamos, Senhor, e queremos fazer a Tua vontade. Pai, nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que o Senhor é Rei. Amém, Aleluia, Senhor. irmãs, eu acho que por causa da máscara eu estou sentindo muita falta da oração daquela mãe, sabe? Você vai orar agora, você vai falar o nome do seu filho. Não precisa falar o problema. Pode pegar os pedidos já, Márcia. Você não precisa falar o problema. O problema você fala no seu coração, mas fala o nome do seu filho agora, em nome de Jesus. Irmãs, Deus está aqui. O Senhor revelou essa palavra, não foi à toa, foi para você. Foi para você, foi para mim. Para aumentar a nossa fé, para nós orarmos com convicção de que Ele está trabalhando em favor dos nossos filhos. Levanta a sua mão agora. Se você quiser se afastar um pouquinho, nós vamos clamar pelos nossos filhos. A mãe sabe aonde está o problema do filho. A mãe sabe, você sabe lá que as coisas não estão bem. Talvez você não saiba exatamente o que é, mas Deus pode e vai te revelar para que você ore de forma objetiva, para que você ore de forma que acerte o alvo. Então nós vamos pedir, Senhor, mostra. A mãe às vezes sente, a Márcia falou que a mãe sente que o filho não está bem, mas não basta sentir, nós vamos orar a respeito. Amém? Pode levantar a sua mão, começa a orar, irmã.
Enquanto a Mirtz tange o louvor no violão, você tem a liberdade de orar. Você veio aqui para orar para o seu filho. Faça isso agora em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida da Nicole nas tuas mãos. Oh Deus, eu coloco nas agora, tuas Pai. mãos, Senhor. Eu a entreguei desde o ventre, Senhor. Aleluia. Fale o nome do seu filho agora, querido. Fale o problema que ele está vivendo. Nós viemos aqui buscar a tua face, Senhor, do Deus que tudo pode. Você que está em casa, vai orando e falando o nome do seu filho. Irmã, essa é a tarde que o Senhor reservou para você lutar e guerrear em favor da sua família. Vai falando o nome do seu filho e apresentando ele diante de Deus, apresentando a sua filha diante de Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós te damos liberdade, Senhor. Trabalha no coração de Senhor, cada nós mãe cremos aqui. em milagres, Senhor. cremos em milagres. Nós cremos que o milagre pode acontecer hoje aqui. Aleluia, eu creio. Em nome de Jesus. Filhos libertos, Pai, em nome de Jesus. O Senhor pode alcançar. O seu braço é longo, Pai. O Senhor pode visitar cada filho, cada situação. Pai, nós colocamos agora todos esses pedidos dessas mães. Senhor, o Senhor conhece o coração delas, Pai. O Senhor conhece o sofrimento de cada mãe. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que escreveu agora no YouTube ou no Facebook, o Senhor sabe, nós não sabemos, mas o Senhor sabe que cada lar, Senhor, hoje seja restaurado pelo Teu poder, pelo Teu sobrenatural. Pai, o inimigo não tem poder, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, o Senhor está com a mãe desesperada, com a mãe sozinha. Pai, Senhor, põe a tranquilidade no coração dessa mãe, que ela possa colocar toda a confiança nas Tuas mãos, todo o sofrimento, toda a aflição no Teu altar, Pai querido. Nós entregamos todos esses pedidos no Teu altar, Senhor. Descansamos no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que fez ontem, que faz hoje e vai fazer sempre. O Senhor é o Deus de milagre, é o Deus que nós cremos. O Senhor é o Deus dos nossos pais, o Senhor é o nosso Deus e será o Deus dos nossos filhos. Nós louvamos o Teu nome, damos glória e já Te agradecemos pelos milagres hoje aqui que o Senhor vai operar, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que Aleluia. gostoso. Quem foi abençoada? Amém. Levanta a mão. Quem foi abençoada? Lá na rede social, coloca um amém. Coloca um amém. Coloca uma aí, mãozinha se você foi abençoada. Porque cada Glória a semana, Deus. Verdade. cada semana quando a gente prepara, é só pela misericórdia, né, Ângela? Só pela graça, É pela verdade. misericórdia e pela graça de Deus mesmo. Porque cada semana que a gente Ai, prepara, glória a Deus. vocês não têm noção de como a gente aprende junto. Então aqui, nós estamos aqui como mães para crescermos juntos com vocês. Nós não somos melhores nem piores, nós somos mães que estamos buscando um Deus de milagre que pode operar na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Amém? Amém. Foi Glória a muito Deus. bom estar aqui com vocês. Nós temos o pessoal da rede social. Nós Tá aí, temos Ângela? Sim, a irmã Maria Blanco está aqui conosco. Que bênção. Estive falando com ela semanas atrás. Sônia Luiz, Leonilda Munhoz, um beijo. Que bênção. Cidinha Tem Aranda, homens Rosalina também, viu? Siqueira, Miriam Tem Zamperlini. homens assistindo Tem também os nossos irmãos. São Eu fico sempre feliz muito de ver bem-vindos. os homens São assistindo. bem-vindos. Podem Glória a orar Deus. conosco também, Glória pais de a Deus. joelhos, né? A gente queria convidar vocês que estão em casa para que estejam aqui cultuando Verdade. conosco. Não é gostoso, gente? É uma Uma bênção, coisa, né? uma coisa é você estar em casa, Verdade. sentada no... É bom também, amém. Você está Amém. sentada no seu sofá, né? Assistindo mas a lá sua tá TV. assistindo, né? Mas assistindo, é uma bênção Verdade. também. Mas nada substitui a Você comunhão estar aqui. de estar Verdade. aqui conosco. Verdade. Sabe, aqui a gente cultua, a gente louva, o louvor vem, entra no coração. Em casa, se você puder,
venha assistir conosco, venha cultuar às sextas-feiras às 15 horas. Vai ser um prazer enorme receber vocês, viu, queridas? Prazer estar com vocês, viu? Verdade, Nós minha vamos... alegria. Quer dizer, Ângela, que eu não Oi. posso. Ah. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não posso ir de surpresa na casa do meu Não filho. pode. Não faça isso. Só quando... Mas quando você Nem dar uma bisbilhotada. pensar... Nós somos mulheres tementes isso a aí. Deus, equilibradas, emocionalmente Amém. equilibradas. Aguardaremos sermos convidados. Amém, Não glória é? a Deus. Nós estamos aqui para aprender, né? Aprender juntos. Deus nos chamou para relacionamentos santos. Verdade, E que os nossos amém. filhos, em nome Amém. de Jesus, tenham Amém. relacionamentos Amém. Estende a santos. mão, irmã. Que Vai Deus falando prepare, amém. receba, Senhor. Amém. Que Deus prepare para os seus Prepare, filhos, para amém. os meus, nossos Pras filhos, nossas- relacionamentos Salve. santos. Santos. Sabe, que Deus já separe a pessoa que vai ficar com seu Amém. filho até o fim. Até o em fim. nome de Jesus. Amém. Conosco também. Conosco também. E nós vamos Em nome estar de aqui, Jesus. firmes e fortes, orando toda semana, Amém. sem cessar, em nome Ai, de Jesus. glória a Nós vamos Deus terminar por agora essa com um bênção, louvor. com louvor. Viu? Pode continuar de pé, Amém, que nós vamos Débora e terminar agora equipe. com um louvor. Vem, Débora. Deus abençoe. Deus abençoe, queridas. Amém.